Hola niños del segundo año, ¿cómo están todos? Estão bem? Espero que sim, vale? Espero que vocês tenham se saído bem na nossa primeira atividade avaliativa, que tenham conseguido responder sem nenhum tipo de dificuldade, tá bem? Essa aqui é a nossa aula de número 7 e eu irei fazer uma revisão sobre o condicional simples, tá bom? E nós iremos aprender alguns verbos irregulares no condicional simples, tá? Peço que vocês prestem bastante atenção e não percam o foco. Nós utilizamos para indicar hipóteses, desejos, fazer um pedido educadamente, indicar uma condição, ok? E dentre outras coisas, certo? Este tempo expressa deseos e possibilidades teóricas ou probabilidades e suposições em el passado. Corresponde ao futuro del passado de la língua portuguesa. Coloquei aqui agora uma tabela explicativa, tá? Explicando como faremos a conjugação dos verbos no condicional simples. Coloquei o verbo amar, que é um verbo de primeira conjugação. Ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na sua terminação, tá? Ele é regular. E nós também não podemos esquecer as nossas pessoas, nossos pronomes pessoais, né? Eu, tu, ele, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Observem aqui que para conjugar o verbo, né, regular, eu não preciso procurar o seu radical. Nos outros tempos verbais, vocês lembram, né, que a gente tem que identificar o radical, né, tirar a desinência e tudo mais. Nesse aqui não. Observem que eu coloco o verbo todo no infinitivo em todas as pessoas. Eu não tiro a desinência da primeira conjugação, tá? Eu coloco ele completo. Não é necessário que eu procure o seu radical. E aí eu coloco ele todinho em todas as pessoas e acrescento as terminações. Uma coisa boa desse tempo verbal é que só tem uma terminação para todas as conjugações. Ou seja, vai ser essas terminações aqui na primeira, na segunda e na terceira conjugação. Só tem essas terminações aqui, tá bom? Muito fácil. Ok, depois que eu coloquei o verbo todo no infinitivo em todas as pessoas, eu acrescentei as terminações. Vamos conjugar? Yo amaria, tu amarias, él, ella, usted amaría, nosotros amaríamos, vosotros amaríais, ellos, ellas, ustedes amarían. Verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Coloquei aqui o verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação, verbo terminado em ER, né? Ele é um verbo regular, não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz, nem no seu radical, tá? Eu não precisei identificar a sua raiz, que, como eu falei para vocês, no condicional simples não é necessário procurar a raiz do verbo, eu tenho que colocar ele completo no infinitivo, e aí só acrescentar as terminações. Nós sabemos também que as terminações, ela é a mesma de primeira,
e vai ser a mesma de segunda conjugação. Não muda nada, tá? Só são essas terminações. E aí o que eu preciso fazer é só colocar o verbo completo em todas as pessoas e acrescentar as terminações, tá bom? Vamos conjugar. Yo bebería, tú beberías, él, ella, usted bebería. Nosotros beberíamos, vosotros beberíais, ellos, ellas, ustedes beberían. Verbos de terceira conjugação, que são os verbos terminados em IR. Eu coloquei aqui o verbo beber, que ele é um verbo regular. Ele não sofre nenhuma irregularidade, nem na sua raiz, nem na sua terminação. Portanto, ele é um verbo regular. E como eu já falei para vocês, né, vou frisar aqui que não é necessário procurar o radical do verbo. Eu tenho que colocar ele completo no infinitivo, tá bom? Do jeito que está aqui no infinitivo, eu coloco em todas as pessoas. E aí, eu só faço acrescentar as terminações. E as terminações, inclusive, são as mesmas de primeira e as mesmas de segunda conjugação. Não muda nada. Eu só preciso realmente, isso nos verbos regulares, tá, gente? Eu só preciso realmente pegar o verbo no infinitivo, colocar em todas as pessoas e acrescentar as terminações, tá bom? Vamos conjugar. Yo viviría, tú vivirías, él, ella, usted viviría. Nosotros viviríamos, vosotros viviríais, ellos, ellas, ustedes viviriam. Bom, agora nós iremos ver o condicional simples irregular. Nós sabemos que um verbo ele é irregular quando acontece algum tipo de irregularidade, tanto na sua raiz ou na sua terminação, tá? Ele é irregular por essas duas formas, ele sofre alguma alteração ou na raiz radical do verbo ou na terminação, tá bom? Aqui eu coloquei uma lista dos verbos que são irregulares no condicional simples e como fica o radical desse verbo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a terminação nesses verbos aqui, ela não irá ser alterada, somente o radical. Descer, que é um verbo de terceira conjugação. Ó, como é que fica o seu radical? Dir. Hacer, que é um verbo de segunda conjugação. Fica o quê? Ar. Tener, verbo de segunda conjugação. Tendre. Poner, verbo de segunda conjugação. Fica como? Tendre. Pondre. Venir, verbo de terceira conjugação. Fica como? Ventre. Salir, verbo de terceira conjugação. Fica como? Saldre. Valer, verbo de segunda conjugação. Valdre. Querer, verbo de segunda conjugação. A irregularidade dele é porque aumenta um R no seu radical. Observem aqui. Haber, que é o verbo de segunda conjugação, fica abre. Poder, que é um verbo de segunda conjugação, fica podre. Ao conjugar, observem, prestem bastante atenção, para não confundir o verbo poner, que o seu radical fica assim, ó, com N entre o O e o D, e o poder, ó, que fica podre, quase da mesma forma,
Cuidado para não confundir na hora de conjugar, tá bom? Saber, sabr. Caber, cabr. Observem como fica o radical desses verbos. Façam as anotações, tá? Para não esquecer. Coloquei aqui um verbo para vocês verem como fica a conjugação. Coloquei o verbo a ser, que fica H-A-R. E aí, peguei o H-A-R e coloquei em todas as pessoas, e só acrescentei as terminações. Lembram que as terminações, tanto para a primeira, quanto para a segunda, quanto para a terceira conjugação, são as mesmas, não muda nada, tá bom? E aí, eu só procuro ver qual é a irregularidade, acrescento em todas as pessoas, todos os pronomes pessoais e coloco as terminações para ter esse verbinho conjugado, tá bom? Vamos conjugar? Eu haria, tu harias, ele, ella, usted haría, nosotros haríamos, vosotros haríais, ellos, ellas, ustedes harían. O outro verbo foi o verbo venir, que é um verbo de terceira conjugação. E vocês podem observar que ele é irregular, tá? Vamos ver aqui como ficou a irregularidade dele. Verbo venir, vendre. Aí eu pego esse vendre e acrescento em todas as pessoas, tá bom? Depois que eu coloco o radical em todas as pessoas do verbo venir, aí eu venho e coloco as terminações, que lembrando, são as mesmas para a primeira, segunda e terceira conjugação, tá? Vamos conjugar? Yo vendría, tú vendrías, él, ella, usted vendría, nosotros vendríamos, vosotros vendríais, ellos, ellas, ustedes vendrían. O outro verbo foi o verbo decir, que é um verbo de terceira conjugação. E aí, eu observei qual era a irregularidade dele, né? Vamos aqui na listinha. Decir, fica dir. Aí eu pego dir e coloco em todas as pessoas, todos os pronomes pessoais, tá? Depois que eu coloco em todos os pronomes pessoais, eu só acrescento as terminações, ok? Vamos conjugar? Yo diría, tú dirías, él, ella, usted diría, nosotros diríamos, vosotros diríais, ellos, ellas, ustedes dirían. Bom, coloquei aqui uma história em quadrinho. Vamos ler? Ágata, yo por vos iría hasta la luna, escalaría el Everest, me arrojaría desde las cataratas, caminaría hasta el polo, daría la vuelta al mundo en 8 horas, bucearía en el mar más profundo, cruzaría el desierto del Sahara. ¿En serio? ¿Harías todo eso por mí? No, pero quedaram lindos los dibujitos, Bom, como vocês podem observar, nesses quadrinhos existem vários verbos que estão conjugados no condicional simples. O primeiro é iria, do verbo ir, que é um verbo de terceira conjugação. Escalaria, que é do verbo escalar, que é um verbo de primeira conjugação. Arrojaria, que é do verbo arrojar, verbo de
primeira conjugação. Caminharias, que é do verbo caminhar, verbo de primeira conjugação. Daria, do verbo dar, verbo de primeira conjugação. Bucearia, que é do verbo bucear, verbo de primeira conjugação. Cruzaria, que é do verbo cruzar, verbo de primeira conjugação. Arias, que é do verbo hacer, verbo de segunda conjugação. Espero que vocês tenham conseguido observar esses verbos na leitura, tá? Coloquei aqui agora um texto. Eu vou ler esse texto para vocês. Eu queria que vocês observassem e que acompanhassem, né, a leitura aí de casa, tá bom? Leiam junto comigo. Mi pueblo. Vivo em um pueblo muy pequeño, cercano a la montaña, donde hay un lago precioso, en donde es habitual ver patos y cisnes nadando. Es un lugar muy bonito para pasear y disfrutar de la vida en el campo, pero existen pequeñas incomodidades al existir pocos servicios. En el pueblo solo hay una pequeña tienda de ultramarinos en donde se venden productos de primera necesidad. Cuando se necesita ir al médico, hay que desplazarse a otro pueblo más grande, situado a 15 kilómetros, donde hay un centro médico. En invierno es frecuente que nieve y haya dificultades para viajar en el coche, pero los niños se ponen muy contentos porque a veces se libran de ir al colegio y juegan con la nieve en su lugar. No obstante, es un lugar muy agradable para vivir y disfrutar de una vida tranquila em um entorno precioso. Eu espero que vocês tenham observado, né, a leitura do texto. E nesse texto que eu fiz, eu peguei todos os verbos que estão no infinitivo, e vou conjugá-los agora para vocês, tá? No condicional simples, para vocês observarem um pouco mais e fixar um pouco mais como ficam esses verbos no condicional. O primeiro verbo foi o verbo ver, tá? O verbo ver é um verbo de segunda conjugação, porque ele termina em ER. Aí, ó, vamos ver como conjuga. Yo vería, tú verías, él, ella, usted vería, nosotros veríamos, vosotros veríais, ellos, ellas, ustedes verían. O outro verbo foi o verbo passear, que é um verbo de primeira conjugação, ó, termina em AR, tá? Vamos conjugar junto comigo. Yo pasearía, tú pasearías, él, ella, usted pasearía, nosotros pasearíamos, vosotros pasearíais, ellos, ellas, ustedes pasearían. O outro verbo foi o verbo desfrutar, que também é um verbo de primeira conjugação,
tá? Termina em AR. Podem observar que ele é um verbo regular. Yo disfrutaría, tú disfrutarías, él, ella, usted disfrutaría, nosotros disfrutaríamos, vosotros disfrutaríais, ellos, ellas, ustedes disfrutariam. Existir, que é um verbo de terceira conjugação e ele é regular, não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem no seu radical, nem nas terminações. Yo existiría, tú existirías, él, ella, usted existiría, nosotros existiríamos, vosotros existiríais, ellos, ellas, ustedes existirían. Ir, que é um verbo de terceira conjugação, ele é um verbo regular também, ó. Eu só pego ele e acrescento as terminações, tá? Vamos ver como fica. Yo iría, tú irías, él, ella, usted iría, nosotros iríamos, vosotros iríais, ellos, ellas, ustedes irían. Desplaçar-se. Desplaçar-se, como podem observar, ele é um verbo pronominal, tá? Aqui ele está pronominal. E o que isso significa? Significa que nós teremos que colocar os pronomes complementos referente aos pronomes pessoais, tá? Desplaçar é um verbo regular, ele não sofre nenhum tipo de irregularidade, nem na sua raiz e nem na sua terminação, tá bom? Yo me desplazaría, tú te desplazarías, él, ella, usted se desplazaría, nosotros nos desplazaríamos, vosotros os desplazaríais, ellos, ellas, ustedes se desplazarían. Viajar. Viajar é um verbo de primeira conjugação, termina em AR e ele não é irregular, tá? Ele é regular, não sofre irregularidade, nem na sua raiz, nem nas terminações. Yo viajaría, tú viajarías, él, ella, usted viajaría, nosotros viajaríamos, vosotros viajaríais, ellos, ellas, ustedes viajarían. Vivir. Vivir é um verbo de terceira conjugação e ele é regular, não sofre irregularidade nem na sua raiz, nem na sua terminação. Yo viviría, tú vivirías, él, ella, usted viviría, nosotros viviríamos, vosotros viviríais, ellos, ellas, ustedes vivirían. Bom, coloquei aqui outro texto, tá? E esse texto eu vou ler para vocês e eu já queria que vocês observassem os verbos que estão conjugados no condicional simples, que pegassem esses verbos e conjugassem no caderno de vocês, tá bom? Essa será a atividade de casa. Vocês irão pegar todos os verbos que estão conjugados no condicional simples, tá? Desse texto e irão conjugá-los no caderno de vocês. Quanto me gustaría,
Anabel Alonso, atriz. Me encantaría dar la vuelta al mundo, viajar sin horarios, sin visitas organizadas. Conocería diferentes culturas y personas. En mi maleta llevaría lo imprescindible y de esta vuelta al mundo traería costumbres, culturas, personalidades. Sería un viaje más interior que exterior. Jesús del Pozo, diseñador. Me imagino en un barco velero en las aguas del río Nilo y disfrutando de un clima cálido y tranquilo. Pasaría un mes en estas condiciones, sin tener que preocuparme de nada y sin un horario estricto. Comería cuando tuviera hambre y dormiría cuando tuviera sueño. Disfrutaría cada amanecer y todo estaría en calma. Y por si en algún momento quisiera mantener contacto con la realidad, tendría un ordenador y una televisión. Javier Reverte, periodista y escritor. La única obligación que tenemos es cumplir con los sueños. El mío es viajar hasta la luna y comprobar si Julio Verne tenía razón en Viaje a la Luna. Iría con cuaderno para escribir todo el día y para llenar el estómago llevaría un jamón de pata negra y un buen vino tinto. Tendría una guía de teléfonos para llamar a los amigos desde algún aparato que tuvieran por ahí. Y como acompañante elegiría la música de Mozart y Beethoven. Javier Gurruchaga, músico y actor. Me gustaría que existiese una máquina del tiempo que permitiera ir de una época a otra, como si se tratara de un viaje. Sería una especie de gabardina al estilo del hombre invisible y una vez puesta te trasladaría a otra época. De esta manera podría conocer otros personajes y momentos de la historia. Por ejemplo, podría estar en un concierto de John Lennon y compartir una charla com ele. Observaram a leitura? Espero que tenham observado também os verbos que estão conjugados no condicional simples. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o uso do condicional simples, que tenham observado as irregularidades também e que tenham gostado dessa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula. Hasta luego!